de informação para vocês, como testemunho. A gente hoje esteve ali no Capitão, no colégio ali, na parte da manhã, levando uma palavra para, segundo informações da escola, para mais de 400 jovens ali. Quem aqui que estava hoje lá de manhã, levanta a mão. Quem estava comigo lá? Os meninos ali que estudam também. Foi bênção de Deus. Nós tivemos algumas pessoas se entregando a vida para Jesus. Nós tivemos inúmeros testemunhos, jovens procurando, pedindo ajuda. E eu creio que foi a primeira das próximas escolas. Nós vamos fazer mais em nome de Jesus. Amém? Posso contar com a sua ajuda comigo? Amém, glória a Deus. Querido, e depois de estar lá hoje à tarde, eu falei até com o Jonathan, eu vou para casa dormir. Mas eu não consegui dormir, eu estava muito inquieto com aquilo que o Espírito Santo gerou hoje de manhã. E eu fui pensando na palavra. E eu quero ministrar hoje um tema que diz respeito à inquietação que o Evangelho deve produzir nas nossas vidas. Amém? O dia que você estiver conformado com a sua função no reino de Deus, significa que você está fazendo só por fazer. O Evangelho tem que nos inconformar. E eu queria que você abrisse aí, nós vamos ler 2 textos, mas o primeiro está em Romanos 15. Abra aí o seu mapa do tesouro, Romanos 15. Já fica com a sua Bíblia aberta que nós vamos ler outro texto em seguida. Se tiver alguém, ô Kevin, joga para a gente o texto lá na mesa de som. Romanos 15, nós vamos ler a partir do versículo 19. Esse texto aqui é o texto que me despertou para um chamado na minha vida. Romanos 15, versículo 19. Verdade, gente, vamos ler a partir do versículo 17. Melhor. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém aos arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não aonde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre um fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Amém? Agora vai aí comigo lá para Colossenses capítulo 1. E se você quiser deixar sua Bíblia aberta em Romanos 15, fica à vontade. Colossenses capítulo 1. Eu vou ler em 2 versões esse texto aqui. Colossenses 1, a partir do versículo 24. Amém? Regozijo-me agora no que padeço por vós. Na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Volta aí e acompanha comigo de novo, eu vou ler na outra versão. Está um pouco mais extenso hoje, mas você vai entender onde eu quero chegar. Vai acompanhando, você vai ver a diferença, mas o entendimento é o mesmo. Agora eu me sinto feliz pelo que eu tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo a favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Versículo 26.
Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém que agora ele revelou ao seu povo. Versículo 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este Cristo. Este Cristo está em vocês, o que lhes dá firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Amém? Essa versão na nova tradução da linguagem de hoje, ela fica de mais fácil entendimento. Mas eu quero compartilhar sobre a inquietação do Evangelho de Cristo em nós. Querido, é muito comum um casamento ele esfriar ao longo dos anos. Porque muitas pessoas acabam casando movidos pela paixão. E a paixão ela não vai durar eternamente. A paixão ao longo do tempo ela vai ser substituída pelo amor. A paixão ao longo do tempo ela vai ser revestida por respeito, por amizade e inúmeros outros sentimentos que estão em um casamento. É bobagem você acreditar que o sentimento que você tem hoje por algo ou por alguém, ele vai ser o mesmo sentimento daqui 50 anos. É bobagem. Porque o homem está em constante transformação. E uma das coisas que o homem tem que não é muito positivo, mas que é fatal e vai acontecer, o homem se acomoda facilmente. Lembra aí do seu primeiro dia de serviço? Você acordou bem cedo. Você falou, vou chegar mais cedo hoje no serviço. Você arrumou a camiseta, tudo arrumadinho, arrumou o cabelo, cortou, fez a barba, foi para o primeiro dia, chegou mais cedo. Naquele dia, você saiu 10 minutos também depois do horário. Depois de um ano de serviço, você chega faltando 1 minuto, 2, chega um pouquinho atrasado. E quando está na hora de sair, você já está desse jeito, né? Deu a hora de sair, você já saiu correndo. Porque você acostumou com a rotina. Você já não dá mais, às vezes, o mesmo valor que no começo. E isso é normal, infelizmente é normal. O homem se acomoda. Você pode pegar aí o relacionamento, o primeiro encontro. Perfume, barba, roupinha ajeitadinha. Chegou na casa do sogro e da sogra. Boa noite, tudo bem? Se for um casal cristão, a paz do Senhor Jesus, amado. O tempo passou, você foi ficando acostumado. Você chegou, depois de um ano, jogou o chinelo atrás do sofá da sogra, entrou para dentro. Nossa, mas que cheiro gostoso, o que a senhora está fazendo? Ela virou e falou assim, estou fazendo franguinho que meu genro mais gosta. Você deu um abraço, um beijo no rosto dela e falou assim, essa é a sogra que eu pedi para Deus. A diferença do primeiro dia para um ano, você acostumou, você se acomodou. E quando a gente fica acomodado, querida, a gente deita, joga os pés para cima, não é verdade? Mas infelizmente o lado negativo da acomodação, ele é presente em tudo e também no Evangelho de Cristo. Muitos de nós começamos com aquele gás, nós vamos, fazemos, acontecemos, célula na terça, chega na quarta, alguém te convida para uma célula que nem é sua, você fala, não, eu vou. Você nem vai pelo lanche, você quer só a palavra. Depois de um ano, se o camarada continuar frequentando célula que não é dele, é porque ele está indo por causa do lanche. Você já começa a cortar. Já começa a dar uma... né? Ele é de uma célula, mas ele vai em 3 durante a semana. O pastor Leandro, ele faz uns dias do amigo, aí o pessoal da célula dele, que eu conheço, um ou outro, virou, pastor, hoje no nosso dia do amigo vai ter um churrasco, vai ter um galopé, alguma coisa assim, vamos lá. Eu vou e comento com o pastor Leandro, ele, na minha célula não. Minha célula, dia do amigo, só vai quem não conhece a palavra. E eu e ele entra nos embates. Mas as pessoas acomodam, querido. Acomodam. Primeiro dia de aula, então... Se você for como eu, que tem uma letra de médico, mas não tem o salário de médico, você vai entender o que eu estou falando. Primeiro dia de aula, você esforçou, pegou lá o caderno, você fez aquela letra redondinha. Você copiou meia página, você estava dando conta de segurar. Quando a bateria apertou, você foi escrevendo uma coisa que você não entende, nunca mais você vai entender. Para estudar para a prova, você teve que pegar o caderno emprestado para ler aquilo que você escreveu. É 2 serviços. Porque a gente acomoda, você fala, não, isso aqui não dá certo. Material na caixa, né? Caixa de lápis de cor, quando é na pré-escola, você deixava tudo arrumadinho, as pontas todas arrumadas, depois o trem só ficava quebrado, emprestava, sumia, estava nem aí. O ser humano, ele acomoda. Infelizmente, ele acomoda. E com o Evangelho é a mesma coisa, como eu já citei. A gente começa naquela pegada, vou ler a Bíblia 1 ano. Janeiro, estou firme. Fevereiro, estou firme. Março, comecei a dar uma capengada, comecei a deixar as coisas de lado. Não, na hora que eu chegar à tarde em casa, eu vou ler 2 vezes o que eu lia num dia. Você não vai ler.
Isso é uma mentira. Isso é um fato, você não vai ler. E se você ler naquele dia e acumular, você não vai conseguir ler nos outros. Se acomodou mais uma vez. Por isso eu digo que não só através da palavra de Deus, todas as áreas da nossa vida, nós precisamos inovar. Diga assim para a pessoa do seu lado: inove, muda. Fala assim, ó, faz igual o Marcão, corta o cabelo. Isso, querido, inova. Acorda um dia e fala: hoje eu vou ser diferente. Acorda um dia e fala: eu vou fazer um trajeto diferente. Tem alguém aqui que faz o mesmo trajeto para ir para o serviço todo dia? Levanta a mão. Não faz isso não, irmão. Muda o trajeto um dia para ver a vizinhança do outro lado. Você só muda o trajeto quando você vê fumaça. Você fala: nossa, será que tem um carro pegando fogo? Aí você passa. Muda alguma coisa, faz alguma coisa diferente. E eu vejo que o apóstolo Paulo era especialista em inovação. Olha o que ele fala aqui em Romanos 15. A partir do versículo 19, ele fala, deixa eu achar aqui o versículo certinho para a gente já ganhar tempo. Aqui é o versículo 20, olha o que ele está falando. E desta maneira eu me esforcei por anunciar o evangelho, não aonde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que ele estava falando? O camarada já é evangelizado. Eu vou chegar ali e vou falar para ele de salvação. Eu vou ficar em cima dele falando sobre isso. Eu vou ficar em cima dele falando, colocando sobre um fundamento já pronto. É a mesma coisa que você comprar uma casa, tirar o telhado dela, mexer na estrutura e falar: agora eu vou construir uma casa em cima dessa casa. Eu creio que você precisa corrigir na vida de certas pessoas princípios. É uma reforminha básica. Mas edificar sobre um fundamento pronto é a coisa mais chata que tem. Nada contra se você está aqui hoje, nada contra. Mas você sabe qual é o cristão que mais dá trabalho em uma igreja? É o que vem de outra igreja. Nada contra. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele já vem com todo um esquema, um jeito de trabalhar. Então, por exemplo, talvez o Alexandre veio de outra igreja. Aí o Alexandre está com um problema na área X. Aí o meu jeito de discipular o Alexandre é mais ou menos igual Jesus e Pedro. É duro. Fala: Alexandre, seu filho do diabo, seu endemoniado, muda isso, seu caráter está destruído. Ai, mas o meu outro pastor, ele me chamava de amado. Meu outro pastor, ele me abraçava, ele me beijava. Aquele pastor dessa nova igreja, ele não é assim. Mas nunca vai ser. Lógico que, né, isso é uma bênção, né, Alexandre? E a gente não fala com ninguém, diabo, nada disso, né, gente? Misericórdia. Estou só dando um exemplo. Porque cada um tem um sistema. Não que nós não vamos receber pessoas de outra igreja. Você tem que ficar onde você se sente bem. Mas você tem que entender que nós não vamos querer edificar uma coisa sobre a sua vida. Nós não vamos querer pregar. Que graça tem? Deixa eu te contar uma coisa. Vamos supor que você vai receber um chamado missionário. Para onde você vai? Eu vou para Goiânia. Ué, mas Goiânia é uma das cidades mais evangelizadas do Brasil. Não quer dizer que você não tenha um chamado para Goiânia. Mas por que você vai num lugar que tem a palavra o tempo todo? Recebi um chamado, para quem que você vai pregar? Eu vou pregar para os irmãos da igreja, da comunidade sendo transformados na hora que eles saírem no culto. O meu chamado é para pregar para o povo que está saindo dos cultos das igrejas. Que chamado é esse? Edificar sobre um fundamento que já está pronto. A melhor coisa, querido, é você pegar alguém que não conheceu e fazer o que Paulo fazia nesse tempo. Ele ia num lugar, a pessoa não conhecia a palavra, ele ministrava a palavra, ele ensinava, ele discipulava. É difícil você pegar discípulo que já sabe. É difícil você pegar um discípulo que já entende. Então Paulo, ele inovava. Paulo, ele foi um inovador. Ele falou: não, eu tenho que mudar alguma coisa. Você já viu pessoa na rua? Você conhece alguém que parece um desenho animado? Como assim, pastor? Usa a mesma roupa? Que você sabe mais ou menos o padrão de roupa que ele vai usar? Fulano de tal, como que ele gosta de usar? Camiseta vermelha, bermuda branca, chinela havaiana. Você vai num lugar X, ele está com aquela roupa. Você vai no outro lugar, ele está com aquela roupa. Eu tenho uma pessoa aqui na cidade. Se eu falar, eu vou estar falando mal? Não vou não, né, gente? É o sogro do Jonathan, o Joel daqui bom. Se eu te perguntar qual é a roupa que o Joel está usando agora, você sabe me falar mais ou menos o que é. Se você é de João Pinheiro, você sabe. Ele está com uma camisa social, dando mais ou menos aqui.
num tom do branco para um azul bebê no máximo, e uma calça jeans. É o Joel, e o cabelo dele dando aqui, não muda. Não muda. É o padrão de roupa. Não estou dizendo que é errado, mas é aquilo. A pessoa às vezes não muda, é o padrão dela. Mas eu estou falando, a gente tem que inovar em todas as áreas da nossa vida. Minha esposa é apaixonada com flor, sabe por quê? Porque eu não dou todo dia. Porque se eu der todo dia, um dia ela vai virar para mim e falar assim, ah não, por que você não me dá chocolate? Eu guardo para as datas especiais. Rosas, né, um buquê, alguma coisa. Não estou falando que eu sou mão de vaca não, gente. Mas também não tem condição de dar todo dia uma flor. Você tem que inovar. Paulo estava falando sobre isso. Ele falou o seguinte, ó, aqueles que não viram, o verão. Os que não ouviram, entenderão. Ele estava falando que você não pode fazer sobre um fundamento já estabelecido. Tem que haver uma inquietação no seu coração. Eu comecei uma célula, pastor, uma bênção. O bairro X está uma bênção. Então agora você vai multiplicar e levar a célula para outro bairro. E quando aquele bairro ali, você já tiver uma célula que é uma bênção naquele lugar, leva para outro bairro. E o dia que os bairros de João Pinheiro já tiver célula, e você fala, pastor, eu preciso de um desafio maior. Você leva para Ronaldina, você leva para Canabrava, e você vai levando célula. Inova, muda. Deixa Deus te usar em outras áreas. Pastor, mas eu nasci e a minha vida é tocar bateria para o Senhor. Jamais tocarei outra coisa. E se amanhã, Deus o livre, você machuca a mão? Ou você dá alguma coisa e o médico fala que você não pode mais tocar bateria? Quer dizer que você vai entrar para um quarto, fechar a porta e chorar e falar, Deus, eu não sirvo mais para o Senhor, porque o mundo me tirou o único dom que eu tinha. Ah, mas o meu dom é a minha voz. Com a minha voz eu consigo atrair pessoas. E se um dia, Deus o livre, acontecer de você perder a sua voz? Então acabou o evangelho na sua vida, você não vai fazer mais nada? Inova, aprende a se moldar de acordo com a necessidade do reino de Deus. Aprende a dar a volta por cima. Porque Deus foi extremamente inovador. E agora nós vamos entrar aqui para a reta final dessa palavra. Está vendo o jeito que essa palavra hoje é bênção? Que ela é curta e objetiva? Por que Deus foi inovador? Olha lá em Colossenses 1. Colossenses 1, a partir do versículo 24. Nós vamos trabalhar alguns desses versículos. Eu me regozijo ou me alegro agora no que padeço por vós ou naquilo que eu sofro. Na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo, ele era um cara tão inconformado com a obra, ele era um cara tão inconformado com o alcance do evangelho, que ele falou assim, não basta Jesus ter morrido numa cruz. Entenda bem o que eu estou falando, não é heresia. Ele falou assim, ele morreu e começou uma obra que agora eu vou cumprir na minha vida. Se ele foi capaz de entregar a vida dele numa cruz, eu sou capaz de entregar a minha vida pelas pessoas que estão à minha volta. Ele falou assim, os sofrimentos que ele sofreu na cruz, eles vão acompanhar, eu vou sofrer na minha carne também. Então ele falou o seguinte, se for preciso morrer, eu morro. Se for preciso dormir debaixo da ponte, eu durmo. Se for preciso passar fome, eu passo. Mas eu preciso fazer valer o que Jesus viveu na cruz. Ele falou, eu me regozijo, eu me alegro, eu me sinto realizado, eu me sinto cheio por viver essas coisas. O apóstolo Paulo, ele traz no versículo 24, a ideia de que ele, e de fato é uma verdade, de que ele é a extensão do corpo de Cristo. Diga assim, eu sou a extensão do corpo de Cristo. Amém. E olha o versículo 25. No caso ele termina, da igreja que é, pelo seu corpo que é a igreja. No versículo 25 ele fala, da igreja, né, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O que ele falou? Eu sou a extensão do corpo. Eu sou parte da igreja, sou ministro da igreja. Eu fui estabelecido por Deus e pelos membros. Então, se eu sou essa pessoa que estou à frente, eu decido me dispor a ir além daquilo que eu já fui. Quem é ministro da igreja? Quem é o ministro da igreja? Você é o ministro da igreja. Nós não somos uma igreja
centralizada em um homem. Nós somos uma igreja que divide o fardo entre as pessoas que estão na igreja. Você está em uma célula? Tô, mas eu não sou líder. Você é o ministro da igreja, do mesmo jeito. Mas eu não sou líder, eu não dou nem estudo na célula. Não tem problema, o ministro não é aquele que prega. É aquele que se dispõe. Nossa célula na última terça foi o dia do amigo. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês entenderem. Eu dividi no grupo da célula lá algumas funções e falei o seguinte: quem está disponível para cumprir essa função? Churrasqueiro. Eu não vou falar quem foi não, querido. Mas eu fiquei ali observando, eu falei, gente, eu quero ver quem vai ser ousado agora. Ainda dei uma colher de chá, né? Falei o seguinte: para assumir a churrasqueira, depois da palavra, eu vou para a churrasqueira. Um foi lá e falou assim: eu assumo a churrasqueira. Atitude de ministro, atitude de servo, atitude de alguém que está disponível para sofrer no corpo as aflições. Que tipo de aflição? Ficar na churrasqueira enquanto o pessoal está ali com a palavra de Deus. Se bem que é uma aflição que não é tão aflição, né? O churrasqueiro come carne demais, né? Ele ficou ali tudo pronto. Na hora que eu fui assumir a churrasqueira, eu não quis deixar eu assumir a churrasqueira. Eu fiquei lá só sapiando e beliscando. Uma das maneiras de sofrer essas aflições é entender que se eu sou um discípulo de Cristo na terra, eu tenho que estar 100% disponível para fazer a obra dele. Você aceitou Jesus na sua vida, quer viver com Jesus? Você tem que estar 100% disponível. Pastor, mas tem coisas que eu não consigo fazer. Tem coisas que você não consegue fazer, mas tem inúmeras outras que você faz que eu não consigo também. Você tem que começar a valorizar o seu chamado. Porque o seu chamado, ele não começou aqui na terra, amém? Já viu a expressão assim, ó? Fulano de tal tem uma carta na manga. O que é uma carta na manga? Uma carta na manga é na hora que o negócio está tudo dando errado e alguém faz alguma jogada ou tem algum movimento que muda tudo. Tem um movimento do xadrez, e eu esqueci o nome dele, me falha a memória, que ele é um movimento que, eu acho que é um nome parecido com rock, um trem assim. É um movimento onde a pessoa inverte, ela não movimenta as torres, e ela inverte a torre com o rei, é uma coisa assim. Alguém aí joga xadrez e sabe o que eu estou falando? Eu estou certa, mas tem um movimento que é assim, não é? E eu estava vendo um dia um campeonato de xadrez, o pessoal falando, e o narrador falou o seguinte: agora, checkmate. E na hora que a pessoa entrou para dar o checkmate, o próximo movimento da pessoa foi esse rock. Inverteu o jogo. Ele falou assim, ele tirou uma carta da manga, era a única coisa que ele podia fazer. E eu quero te falar que pelo seu chamado, Deus teve que ser o maior inovador do universo. Pela sua vida, Deus teve que tirar a maior carta que ele tinha na manga. Para que você estivesse aqui hoje, Deus teve que sacrificar o peão do jogo dele. E olha o que está escrito na palavra aqui em Colossenses. Vou até abrir aqui para me ler na linguagem de hoje também. O versículo 26. O mistério, está escrito, ó, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Na outra versão, essa mensagem é o segredo, uma fala de mistério, essa fala de segredo, que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora revelou ao seu povo. Qual é a carta da manga? Deixa eu te falar, desde a antiguidade. Por que eu estou te falando de inovação? Porque o nosso Deus é um Deus extremamente criativo, amém? Nosso Deus é extremamente criativo. A criatividade de Deus é tanta que Ele nos surpreende. Ele olhou para o homem, viu o homem só ali no paraíso e falou assim, não é bom que ele esteja só. Ele foi criativo o suficiente para ele criar a mulher. E é muita criatividade, a mulher ela é muito criativa. Ou você que é homem entende a cabeça das mulheres? É muita criatividade. Então ele criou a mulher. E aí vem um monte de segredo de Deus por trás disso.
Se você vê o tempo passando, Isaías estabeleceu inúmeras profecias messiânicas. Desde o começo, Deus sempre trabalhou com promessas. E aí o que acontece? O povo de Israel estava totalmente, o povo judeu, na verdade o povo judeu, estava totalmente escravizado por Faraó. Então Deus estabeleceu uma promessa de que nasceria uma criança, e aquela criança seria o libertador do Egito, amém? Havia uma promessa. Então, o diabo, como ele não tem criatividade nenhuma, Deus falou que nasceria uma criança, mas não falou qual a criança, ok? Então um dia, o diabo muito desesperado colocou uma coisa na cabeça de Faraó: vai vir alguém para libertar o povo? Mata todos os meninos que nascer. Pessoas sem criatividade pensam na pluralidade. Pessoas sem criatividade pensam assim no conjunto. Pessoas criativas, elas se apegam a detalhes, a coisas pequenas que podem mudar a situação. Por isso tem gente que passa um jogo inteiro focado em uma estratégia, quando uma pessoa criativa tem detalhes escondidos que ela pode mudar o jogo a qualquer momento. Então o diabo saiu, mata um menino aqui, mata a menina ali, mata a menina aqui. Aonde nasceu o libertador? Debaixo do nariz dele. Moisés nasceu, Deus colocou um pouquinho de criatividade ali, eu já falei sobre isso aqui, o pessoal gosta até, o dom da beleza, né? Que Moisés era bonito, ele não morreu porque ele era bonito. A mãe dele olhou e falou assim, e viu ela que o menino era formoso. Ela não teve coragem de matar ele, de entregar ele. Os guardas procurando as crianças que estavam nascendo, o que ela fez? Construiu uma cestinha ali, colocou ele no rio e falou assim, vai, não quero ver morrer não, tampou o olho, saiu. Aonde Moisés vai parar? Na casa do assassino. E foi criado lá dentro, debaixo do nariz daquele que queria matar todas as crianças, educado na cultura dele. Primeira carta da manga de Deus. Estão matando as crianças, então eu vou colocar uma lá dentro para mostrar que eu sou Deus. E quando eu quero fazer, eu faço. Colocou o libertador lá dentro. Procuraram nos arredores enquanto ele estava ali, usufruindo do dinheiro do povo. Moisés hoje está querendo leite de cabra, mas não pode ser cabra que tem menos de 2 anos. Manda os escravos ir lá e buscar. Saiu os escravos, aquela luta. Moisés começou a crescer. Moisés só brinca se tiver um carrinho feito com madeira da árvore e tal. Sacrifica quantos escravos for, mas manda ir lá e construir o barquinho. Foi criado ali igual filho. E filho mimado, entendeu? E filho mimado. Tinha de tudo, do bom e do melhor. Como o diabo não é criativo e ele sempre reproduz a primeira estratégia dele, o tempo foi passando. O povo de Israel, o povo judeu foi todo liberto ali. O tempo passou. Vem o tal de Isaías. Vai nascer um menino. Esse menino vai ser libertador. A mesma profecia, ó, Deus fazendo as coisas. Qual que é a estratégia do diabo de novo? Manda matar as crianças. Vai para todo lado, mata todo mundo. O filme, isso já tinha acontecido de uma vez e não tinha dado certo. Por que o diabo está fazendo de novo? Porque ele não inova, ele não tem nenhuma criatividade. Mata uma aqui, mata uma ali, pega o menino, foge com o menino, Maria e José, vai para um estábulo, o menino ali. Olha o tanto que Deus faz as coisas. Eles esconderam o menino e Deus revelava onde o menino estava para quem ele queria. Aqueles reis estavam ali, né, aqueles magos olhando ali, viram a estrela, é por aqui. O povo tudo procurando para matar e eles sabiam certamente aonde a criança estava. Quer mais uma prova que o diabo não inova? João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Qual que é o projeto dele ainda hoje? Matar. Ele não tem por onde ele ir, como ele fazer. E o diabo então, ele começa a ter uma criatividade em cima de algumas coisas assim que são... Ele começa a ter, na verdade, criatividade, ele começa a tentar ousar em cima de coisas que já estão vencidas. E por que existia um ministério, uma carta na manga de Deus? A carta na manga de Deus se chama Jesus Cristo.
Porque foi na hora que parecia que tudo estava perdido, na hora que Jesus estava ali sendo entregado, Jesus revelou o propósito dele. E uma simples fala, quando ele falou o seguinte: olha, vocês não vão tirar a minha vida, eu estou entregando. O plano é meu, não é seu. Vocês acham que vocês estão me prendendo porque vocês me acharam? Muito pelo contrário, isso aqui já estava escrito e ia acontecer. O plano é meu. É tipo aquela pessoa quando você faz uma festa surpresa. Já viu quando você faz uma festa surpresa que a pessoa chega e fica esbabacada? Vou te contar uma situação de festa surpresa. Eu já descobri umas 3 festas surpresa minha, mas fingi de bobo, para não frustrar as pessoas que faziam a festa. Mas eu já sabia que eu ia ter a festa. Eu ia entrando no lugar de olho fechado assim, ai gente, começa a cantar o parabéns, estou doido para comer. Sabendo. Aí na hora que o pessoal falava assim, parabéns, eu não, gente, não estava sendo falso, mas eu não queria frustrar as pessoas. Imagina se de cara eu falo assim, eu já sabia. O que Jesus fez, na hora que eles prenderam, ele falava, vou matar. Ele falou assim, ó, eu estou entregando a minha vida. Essa é a carta na manga de Deus, se chama Jesus Cristo. É o segredo que estava oculto, era o mistério que estava oculto. Porque a última coisa que talvez o diabo imaginaria era que Deus poderia entregar o filho dele, o filho amado, o filho que não era até então primogênito, mas era unigênito, era um só. O diabo não sabia do plano de Deus de estender a paternidade para toda a humanidade. O diabo pensava, ele só tem um, como que ele vai sacrificar o que ele tem? Mas Deus já sabia, sacrificando um, eu vou alcançar milhões, bilhões. Se Deus foi capaz de inovar entregando o próprio filho para você, você tem que ser capaz de inovar para fazer valer o que o último versículo desse texto que a gente leu, ele fala. Olha o versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios. Esse texto gentios está falando de mim e de você, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Deus é um Deus de carta na manga. Moisés, Jesus, Espírito Santo, e agora Ele está puxando o seu nome para fora. Porque para cada cristão que cai todos os dias e se corrompe, eu creio que Deus está levantando 3, 4, 5, 10 que estão disponíveis para fazer a obra dele. Então o diabo fala assim, destruir a vida daquele pastor, daquela família. Deus vai e levanta uma pessoa. Deus fala assim, aquele jovem desanimou, Deus levanta mais um. Deus fala, aquele ministro de louvor ali agora, o negócio dele está assim, assim, assim. Deus vai e levanta outra pessoa. Querido, o dia que a gente achar que a gente é... Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ser esperto. Porque se você não ficar enquadrado no corpo, fazendo pelo corpo, uma coisa é certa, o corpo não vai parar, o reino não vai parar. Se você não quiser, Deus vai levantar outra pessoa. Agora eu vou te falar, eu sentei na cadeira para ficar. Eu não vou levantar da minha cadeira. Na hora da chamada eu quero falar presente. Na hora dele que ele falar assim, ó, quem vai, eu vou falar, eu vou. Quem pode, eu posso. Porque eu sei que se eu levantar dessa cadeira para perder tempo com as coisas desse mundo, alguém vai sentar no meu lugar. E não quer dizer que ela tomou o meu lugar, quer dizer que eu cedi o meu lugar. A coisa mais difícil para uma pessoa que desviou do propósito de Deus é voltar. Se você conhece um desviado, você sabe do que eu estou falando. Quem desvia dos propósitos, é mais fácil a pessoa ficar fora do que um dia ela voltar, porque fazer o caminho de volta é difícil. Você precisa gerar uma inquietação no seu interior. Você não pode ser mais do mesmo todos os dias, você tem que inovar para Deus. Inove nas suas orações, inove nas suas petições, inove na sua adoração, inove no seu jeito de tratar as pessoas à sua volta. Seja criativo, não seja como o diabo, não seja repetitivo, mude tudo. Hoje ali, queridos, no colégio ali no Capitão, eu falei algo e o pessoal que está aqui é testemunha viva.
Há tempos eu não sentia a presença de Deus igual eu senti lá hoje. E eu estou te falando de participar de congresso, de escutar pregações de pastores renomados, de ir em shows cristãos. Há tempos eu não sentia a presença de Deus e por um minuto eu comecei a ter um entendimento mínimo do que está acontecendo. Porque o lugar que Deus tem mais prazer é no lugar onde um pecador se arrepende. Então quando a gente estava ministrando, a gente via pessoas sentadas assim na frente, muitos jovens chorando. Muitos jovens esperaram a gente para conversar. O Guilherme testificava ali comigo. Quantos jovens adicionaram a gente na rede social e começaram a mandar uma mensagem? Isso tudo porque nós decidimos inovar. Você não pode fazer igual o diabo, repetir as estratégias. A mesma coisa, a mesma coisa. Tem coisa que é bom repetir. Churrasco, por exemplo. Você pode repetir na minha vida quantas vezes você quiser. E eu vou estar em todos. E vou achar novidade toda vez. Mas tem coisas que não dá para repetir. Por exemplo, dobradinha. Eu não sou fã, eu como, mas não sou fã. Pastor, assim, vem aqui em casa, hoje tem uma dobradinha. Aí no outro dia você me liga, pastor, sobrou um pouco daquela dobradinha, você vai encarar? Eu vou falar, no meu interior vai estar assim de jeito nenhum. Mas na educação eu vou falar assim, não, muito obrigado. Mas no meu interior vai estar de jeito nenhum. Então tem coisas que não dá para você ficar repetindo. Tem coisa que não, essa ótica de em time que está vencendo, a gente não mexe, no reino de Deus isso não funciona não. Nunca funcionou. Filipe em Atos 8, ele estava pregando, a palavra fala que os endemoniados eram libertos, que os enfermos eram curados, que as pessoas entendiam de maneira unânime, tudo dando certo na igreja ali que Filipe pastoreava. E o Espírito Santo falou, Filipe, sai agora e vai para o lado deserto ali de Gaza. Mas Espírito Santo, em time que está ganhando, nós não podemos mexer. Não, ele saiu e foi. No caminho ele encontrou um eunuco, pregou para aquele homem foi batizado. E a gente vê que Deus não está preocupado tanto assim com as coisas que a gente vê, como a gente vê. Você, querido, assim como Jesus, assim como Moisés, assim como o Espírito Santo, você é uma carta que Deus tirou da manga dele para impactar essa geração. Porque eu não sei como você olha para a sua vida, mas eu olho para a minha vida sim, com muita felicidade pela graça de Deus de ter olhado para a minha casa e falado assim, eu quero esse aqui, ó. Porque lá em casa tem mais pessoas. Então eu falo assim, Deus tem retirado pessoas improváveis de diversos ambientes para mudar essa cidade, para mudar essa cidade. É necessário que o seu coração fique inquieto pela obra de Deus, porque a esperança está na sua vida. Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Glória a Deus. Amém. E o pessoal do louvor? Ah, querido, eu vou te falar, o evangelho ele é extremamente criativo. Deus é extremamente criativo. Deus te escolheu para você impactar esse povo. Deus te escolheu para fazer algo por Ele. Você não foi chamado para continuar só frequentando igrejas. Jesus amado, isso é uma inovação, Senhor. Me assusta mais. Quase que eu levantei a mão para trás e falei, está repreendido em nome de Jesus. Deus não te chamou para isso também não, querido. Deus te chamou foi para fazer as coisas diferentes, amém? Lembra daquela pessoa aí que você tem uma guerrinha com ela, aquela pessoa que você está meio brigado? Dá uma inovada amanhã, querido. Compra um bolo de fubá novinho, quentinho. Leva para essa pessoa. O máximo que ela vai fazer é jogar o bolo na sua cara, mas você fez sua parte, amém? Aquela pessoa que vive te tratando com falta de educação, inove, não seja como o diabo. O diabo quer que você responda na mesma moeda, mas inove. Aquela pessoa que só te trata mal, ofereça gentileza a ela, ofereça cortesia.
Comece a agir, querido, na contramão daquilo que o inimigo tem proposto para a nossa sociedade. Comece a fazer aquilo que está na vontade de Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos e começar a pedir a Deus para que Ele ministre na sua vida a inovação que vem do céu. Oh, Espírito Santo, nos torne uma geração criativa. Uma geração, Deus, que vai ter as ferramentas necessárias para anunciar Jesus aonde Ele não foi anunciado. Uma geração, Deus, que se torne relevante sobre essa terra. Ninguém, Senhor, ninguém. Ele te vê diferente. Ah, querido, Deus tem um propósito estabelecido para a sua vida. Ninguém me vê. O teu rosto sobre mim. Ô Espírito Santo, faz brilhar o teu rosto sobre nós. Faz brilhar a tua luz em nós. Santo, inove na sua adoração. Inove, querido. Santo é. Oh Deus, tu és santo.
Aleluia. Sabe, querido, que eu posso te dizer que tem praticamente 10 anos que eu sirvo ao Senhor, e são 10 anos de muita inovação da parte de Deus. Esses 10 anos eu posso afirmar que os meus anos não foram os mesmos. Eu não vivi como se nada tivesse mudado na minha vida. Todo ano o Senhor tem mudado algo na minha vida. Todo ano o Senhor tem me levado a lugares mais altos na presença dEle. Todas as orações, elas são diferentes. Há muito tempo eu não vivo mais aquela realidade das orações repetitivas. Há muito tempo eu tenho falado com Deus e todos os dias tem se tornado um diálogo mais aberto e mais franco. Deus não nos chamou para esse mundo para que a gente viva a repetitividade na presença dEle. Deus quer trazer coisas novas. As misericórdias do Senhor, elas são as causas porque nós não somos consumidos. Elas se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. A renovação quer dizer que nós saímos do estágio anterior e somos renovados para um estágio atual, um novo estágio. Se você quer ser renovado por Deus, você precisa buscar ao Senhor todos os dias. Comece a buscar o Senhor todos os dias, orar todos os dias, buscar a face dEle todos os dias. Eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Talvez você tenha falado para você mesmo: Deus, passa ano, sai ano, não muda nada na minha vida. Talvez você tenha dito para você mesmo: Senhor, eu sou o mesmo, as coisas não têm acontecido, eu não consigo alcançar meus objetivos. Enquanto você estiver lutando para objetivos somente dessa terra, enquanto você estiver buscando somente viver ano após ano, você não vai entender o que eu estou falando. Eu tenho vivido 10 anos da minha vida experimentando algo novo a cada dia, porque os meus olhos, eles não estão nas coisas desse mundo, eles estão nas coisas lá do céu. Quando nós temos os olhos na eternidade, nós vivemos uma fatia da eternidade todos os dias na terra, para que a gente aprenda a se relacionar com Deus, amém? Desafio para você é fazer dos seus dias melhores. O desafio para você é que você se inquiete com a presença de Deus e queira experimentar dEle todos os dias. Erga suas mãos assim: Espírito Santo, nos leve em paz e em segurança, desfrutando de todo o amor que está em Cristo Jesus. Que as suas consolações, elas sejam sobre nós, e que o amor do nosso Pai, que é todo poderoso, com a graça do Filho, possa vir sobre as nossas vidas hoje e para sempre. Querido, vá em paz. Que o Espírito Santo te abençoe em nome de Jesus. Esse final de semana encontro, esteja em oração sábado, Kingdom Movement, e no domingo nosso culto de celebração, que será uma bênção. Corte pra nós, viu, Lucas? Ô, Lucas! Corta, é?